Hoje vamos falar sobre Revolução Russa. Para isso, precisamos voltar ao final do século XVI, onde teve início o absolutismo russo, com o czar Ivan IV, o Terrível. Foi nessa época que a Rússia começou a expandir o seu território. Expansão essa que não teve lá grandes transformações no campo econômico, já que até o começo do século XX a Rússia ainda era um país com uma economia predominantemente agrária, onde tinha uma concentração maior por parte da população ali nos campos, né? Onde ainda estava marcada pelo sistema feudal. Então, para você ter uma ideia, nesse mesmo período, a Inglaterra, por sua vez, ela já possuía vários parques industriais e estava caminhando para a segunda revolução industrial. Enquanto a Rússia, por sua vez, possuía ali pouquíssimos campos fabris e dos poucos que ela tinha, passava pelo mesmo problema que todos os países enfrentavam na época, né? Que era, no caso, ambientes insalubres, salários extremamente baixos, jornadas exaustivas de trabalho. Também no campo político não era lá essas coisas, né? Estava bastante marcado por repressão e autoritarismo, que tinha como sustentação os donos de terra, os militares, assim também como a Igreja Ortodoxa. Então a Rússia, na verdade, gente, ela era uma bolha de insatisfações sociais, estagnada em um regime feudal e também um regime oligárquico, que viria posteriormente a explodir. E essa explosão poderia vir a acontecer a qualquer momento. Essa bolha de insatisfações fez surgir vários grupos de oposições clandestinos que clamavam por mudanças econômicas, sociais, também políticas. Entre esses grupos, nós temos aqueles que eram considerados os mais moderados, no caso, os socialistas, e do outro, aqueles que eram considerados mais radicais, né? Os anarquistas, os populistas. E quando eu falo em radicais, não eram do tipo de ir levar as queixas em protesto de rua, não. Não, meu amigo, era lá, né? E sim do tipo de cometerem atos terroristas contra membros do governo. Inclusive, em uma dessas ações, acabou levando à morte aí do czar da época, que era o czar Alexandre II. Então, passando por esses fatos, já no final do século XIX, né, a Rússia ela começa o seu processo de industrialização. Nós temos dois fatores que foram decisivos. Então, nesse processo inicial, nós tivemos os investimentos em ferrovias, né, e também intervenção do capital estrangeiro por meio de empréstimos e também investimentos diretos. E o melhor, mão de obra barata, que era formada ali por trabalhadores de origem rural, que começaram a ser atraídos pelos crescimentos de algumas cidades, né? Porque quem fala entre aspas, porque esse crescimento ele ficou restrito a 3 pontos do território. Um deles era Moscou, né? O segundo São Petersburgo e o terceiro era a região do Rio Don. Ou seja, a Rússia ela continuava sendo um país com algumas ilhas de concentração industrial, e a partir daí as pessoas elas começaram a ter uma vida mais próspera, uma vida digna, com melhores condições trabalhistas, certo? Errado, meus amigos. Problemas como insalubridade no ambiente de trabalho, assim também como péssimas condições de vida, né, continuaram persistindo, e novamente isso foi um fator motivador para que houvesse ali a formação de alguns grupos de oposição ao governo, né? Daí surge em 1898 o Partido Operário Social Democrata Russo. Ele dividiu ali, acabou se dividindo em duas tendências. De um lado, nós tínhamos aqueles mais radicais, né, que propunham a formação de uma aliança operária camponesa, a aliança essa que defendia a luta como o primeiro passo
para poder se chegar ao socialismo. E isso só seria possível através de uma revolução, né? E essa tendência era comandada por, adivinha quem? Vladimir Ilyich Ulyanov, para os mais chegados, né, os mais entrosados, ele era conhecido carinhosamente como Lenin, então líder dos bolcheviques, né? Mas nós tínhamos também o outro lado, né, que digamos era um lado mais ponderado, um lado mais moderado, que achava que o melhor meio para poder se chegar ao poder era através dos métodos democráticos, né? Através do apoio da burguesia, por sua vez seria responsável por liderar a luta contra o czarismo, e doravante a Rússia começa a passar por uma série de eventos que irá colocar um desses grupos no poder. A Revolução de 1905, né, que foi marcada pela derrota da Rússia, pelo Japão, pela posse da Manchúria, né, e também da Coreia, né? Isso só aumentou a insatisfação do povo, mas a gota d'água mesmo, né, foi quando, ainda durante o conflito, houve uma manifestação que foi liderada pelo padre na época, George Gapon, né, que conseguiu levar até as ruas 200 mil pessoas, e pessoas essas que manifestaram-se pacificamente, diga-se de passagem, né? Pedindo sobretudo por melhorias nas condições de vida. E essas pessoas, elas só queriam isso, cara, né? Só queriam isso. E foi o que o governo da época fez? Agiu furiosamente através do uso da força, né? Mas quando eu falo furiosamente, não era só cacetete, bala de borracha, não, meus amigos. É arma de fogo, né? Isso mesmo. Então esse evento ele acabou levando à morte de várias pessoas, calcula-se aí cerca de 1000 pessoas, evento esse que ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? E ainda acabou aumentando ainda mais a insatisfação do povo, que acabaram saindo das ruas, radicalizaram geral, cometeram vários saques, houve greve geral por parte dos trabalhadores, né? Então o país ele estava numa verdadeira fúria, né? Isso só aumentava, até porque o czar Nicolau II, em nenhum momento, cara, ele prestou solidariedade ou demonstrou estar sensibilizado com a situação. Ao invés disso, não. Ele aparecia em festas, curtindo ao lado de outros oligarcas, né? Então ele só veio mesmo aparecer quando o negócio, né, ficou quente, né? Então ele veio para ceder às pressões do povo, porque o negócio estava insustentável, cara, não tinha mais como segurar. E a partir daí foi criado então o parlamento, que era uma das exigências dos revolucionários, mas continuava até então a reprimir greves, né, atacar aqueles que se mostravam contra o governo, né? E para piorar e completar a lista de cagadas, a Rússia novamente entra em uma nova guerra, Primeira Guerra Mundial, né? E guerra essa com proporções ainda maiores e que exigia mais recursos que a Rússia, coitada, já não tinha, né? E consequência disso, nova derrota, né? Não apenas no campo de batalha, mas também na economia, né? Fome, desemprego, inflação, isso tudo acabou afetando drasticamente a vida do povo, que, cara, já não estava das mais fáceis, né? E meus caros colegas, meus queridos amigos, isso foi definitivamente a gota d'água, né? Acabou dando forças para que os opositores ganhassem a adesão de outros grupos, principalmente do exército, né? Que teve muitos desertores e que retornavam à Rússia revoltadíssimos com o governo, que literalmente havia os levado à morte, né? Porque não ofereceram naquele momento nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de recurso de combate, né? Então, sem dinheiro, sem moral e sem apoio, o czar foi obrigado a abdicar do poder, né? E passar esse poder para as mãos de um governo provisório, que era um governo composto de liberais e mencheviques, né? Então, logo após, ele acabou sendo preso, juntamente com a sua família, e assim que assumiram o poder, né, esse novo governo ele aboliu a censura, legalizaram partidos, libertaram presos políticos, dentre eles, adivinha quem? Leon Trotsky.
né, esse mesmo, que ele acabou sendo preso naquelas manifestações do chamado Domingo Sangrento, e os exilados então também puderam retornar. Mas apesar disso, o país ele continuou a enfrentar uma guerra, e dessa vez a guerra civil. Naquela época, a principal reivindicação dos camponeses ela ainda não havia sido atendida, que no caso era uma reforma agrária, né? E no meio de toda essa muvuca, meus queridos, duas figuras importantes retornam à Rússia, né? De um lado, nós tínhamos aí o Trotsky, que havia retornado do exterior e acabou aderindo ao partido bolchevique, né? E foi eleito também, né, o presidente do soviete de Petrogrado, né? Que foi um novo nome dado à antiga capital, que até então era São Petersburgo, né? E do outro lado a gente tinha o Lenin, né, que até então ele havia sido exilado na Suíça e retorna, né, e ele começa ali a ser o principal responsável por articular vários ataques contra o governo provisório, né, proclamando aí lemas como paz, pão e terra e também todo o poder aos sovietes. Então, cara, esses lemas acabaram, né, conquistando boa parte dos sovietes, né, e fortalecendo o partido, e fortalecimento esse que acabou levando aí a derrubada do governo provisório em novembro de 1917 por meio de uma insurreição organizada por Trotsky. Assim, quem assume a presidência? Lenin, claro, obviamente. Ele proclama a formação da República Soviética Russa. E você acha que acabou por aí, meu amigo? Achou errado, otário! Uma das primeiras ações adotadas por Lenin foi estatizar fábricas, estradas de ferro, bancos, confisco de bens da igreja, assim também como expropriação de grandes propriedades que acabaram sendo distribuídas ali aos camponeses, e evidentemente isso acabou levando a uma insatisfação generalizada, né, como, por exemplo, grandes proprietários rurais, né, que acabaram perdendo suas posses, também de apoiadores do antigo regime, que esses dois grupos, por sua vez, acabaram unindo forças e formaram o que ele ficou conhecido como o Exército Branco, né, que tinha, sobretudo, o apoio de vários países, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão. Então eles temiam o avanço do comunismo pelo mundo e acharam conveniente financiar esse Exército Branco. Só que mesmo com todo esse apoio, eles acabaram perdendo para o Exército Vermelho, né, que era comandado por Vladimir Lenin, isso já em fevereiro de 1921. Né? Então, ao fim da guerra, né, a Rússia encontrava-se devastada. Né? Então, coube a Lenin o papel de poder recuperar a economia daquele país. Ele adotou aquilo que ficou conhecido como NEP, né? Que era a nova política econômica, que foi ali o plano de recuperação que misturava princípios comunistas, assim também com medidas de tipo capitalista. Né? E não só isso, meus queridos. No campo político, Lenin ele restringiu a liberdade da imprensa, né? Inclusive dentro do próprio partido político. Né? Então houve ali uma intensa burocratização nas fábricas, que passaram a ser, inclusive, comandadas ali por burocratas que faziam parte do governo. Né? Também fora as execuções de opositores do governo, incluindo o próprio czar Nicolau II e sua família. Então, para Lenin, né, acabou sendo uma medida necessária para poder evitar aí que o czar posteriormente, assim como seus filhos, viessem a reivindicar o direito a assumir o poder, ou que, por sua vez, conseguissem mobilizar uma nova insurreição contra o Partido Comunista. Né? Mas todo esse reinado aí de Lenin acabou durando muito pouco, né, já que ele veio a falecer em 1924. Né, que acabou deixando o poder livre e aberto
para a disputa de dois nomes bastante influentes na época. De um lado nós tínhamos Trotsky e do outro Stalin, que, digamos, eles se aturavam, né? Mas eles não se cheiravam, né? Ambos tinham visões bem antagônicas sobre qual que deveria ser o rumo que a Revolução Socialista ela deveria adotar. Fora que Trotsky, né, já tecia críticas sobre a enorme concentração de poder que havia dado a Stalin, que até então ocupava o cargo ali de secretário-geral do Partido Comunista, né? Stalin, gente, como ele não é bobo nem nada, ele acabou usando isso, obviamente, ao seu favor, né? O que acabou levando ele à vitória. E aí, meu querido, o país ele passou a ser comandado com mãos de ferro durante todo o seu poder. Sim, mas quanto a Trotsky, esse, por sua vez, ele acabou sendo expulso da União Soviética e também exilado no México, né, onde acabou morrendo assassinado a mando de Stalin em 1940. E, sob o governo de Stalin, né, a União Soviética ela acabou se isolando do resto do mundo. Aquele projeto que tinha anteriormente de formação de uma sociedade igualitária, isso não, esquece, né? Acabou sendo abortado. Em lugar do socialismo surgiu uma sociedade burocratizada, controlada por oligarcas, né? Enquanto a massa da população vivia em condições precárias, né? E se via inclusive excluída dos órgãos de decisão que eram controlados pelo Estado, né? E com isso, meus caros queridos colegas, nós terminamos essa parte. Então, se você gostou, deixa aí teu like, se inscreve, beleza? Um forte abraço para vocês. Fui!